Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos. Gente, aqui quem fala com vocês é a Ana Sara. Eu sou pessoa com fibromialgia crônica há 18 anos e resolvi estudar esse tema para auxiliar outras pessoas. Então, eu tenho desde os 9 anos, né? Seja bem-vinda, gente, seja bem-vinda, viu, ao canal. E o que que acontece? Eu vou passar para vocês dicas ao vivo, né, do que eu faço para melhorar a fibromialgia, certo? Então, e quais são os seus direitos? Tem muitas pessoas, né, que têm os seus direitos, porque nós, pessoas com fibromialgia, somos pessoas com deficiência, por lei. Então, nós temos muitos direitos e eu vou falar quais são eles hoje. Eu estou convidando a terapeuta em Ayurveda para participar conosco. Ela sofreu um pequeno imprevisto de atraso, mas vamos começar assim mesmo. E se ela aparecer, ela apareceu, então sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então, gente, como eu falei, eu sou a Ana Sara, eu tenho 30 anos hoje, né? Eu sou cientista social e dentre outras formações. E estudei neurociência e cognição, estou terminando, né, na PUC do Rio de Janeiro. E o que eu vou falar para vocês hoje, além disso, eu tenho outras formações que não vêm ao caso. O que importa é resolver o problema. O que que acontece? A fibromialgia, ela atinge 60% da população do Brasil, né? É uma doença que muitos médicos, pela medicina, não é considerada autoimune, certo? Porque não é, mas ela atinge diretamente o fígado. A, a Sul está atrasada e eu vou dar prosseguimento. Olá, bem-vinda. Boa noite. Aí tem uma pergunta. Como foi o meu diagnóstico? O seu foi há 1 ano. O meu diagnóstico ele foi assim. Eu tinha 9 anos de idade, eu sofria com muitas dores no corpo, muito cansaço, sabe? E tinha dificuldade cognitiva para aprender na escola. Além da dificuldade visual, mas eu não sabia. Então eu descobri isso tudo em 2011, que eu tinha dificuldade visual e dificuldade cognitiva, que já era a fibromialgia ali se manifestando, certo? Então, o que que acontece? Sejam bem-vindos, Ju, bem-vinda. Então, o que que acontece? Eu tive esse diagnóstico, né, de fibromialgia em 2011, com 18 anos. E de lá para cá, eu tomava 18 medicamentos químicos, 18, isso mesmo. Eu vivia dopada, vivia cansada e com todas as lástimas da fibromialgia que cada dia é uma emoção diferente. Eu falo que é como se fosse uma montanha russa. Tem dias que, por exemplo, eu tô bem, outros dias não. Um dia eu tô desmaiando, outro dia eu tô correndo. No dia que eu tô correndo, eu faço tudo. Eu lavo, eu passo, cozinho, quero sair, quero viajar, quero fazer tudo num dia só. Então, assim, é um distúrbio neurológico, né? Tem uma parte do nosso cérebro, como eu postei aqui no Instagram, uma parte do nosso cérebro que não funciona bem. O cérebro do fibromialgico é diferente, não faz acepção aos neurônios, né? Os nossos neurônios têm uma capa chamada mielina. A nossa mielina é diferente das pessoas que não têm fibromialgia, então por isso que dá cansaço, dá fadiga, enjoo, problemas respiratórios, né? Ataque cardíaco, porque é a ansiedade que junta com a depressão, né? Acontece muito.
Então, cada dia é algo diferente. E hoje eu venho aqui tentar ajudar a quebrar o capacitismo, a pessoa com deficiência, porque muitas das vezes fala assim, a fulana tem isso, mas não parece que ela tá com dor, não parece. É só dor que ela tem. É a Maria das Dores, sabe? Tem muitos preconceitos assim. E as pessoas acham que a gente não pode fazer nada. Claro que nós temos as nossas limitações, né? Mas eu acho assim que se você manter um pensamento positivo e crer que você vai conseguir os seus objetivos, é não desistir, sabe? Porque é muito ruim. A pessoa falou assim, porque você não consegue fazer uma caminhada de 10 minutos que você já está cansada ou sentindo alguma coisa, né? Porque você não vai dar certo nesse emprego. Então, são frases capacitistas que as pessoas passam e não sabem que têm seus direitos garantidos 100% por lei, né? Então, assim, hoje eu represento as pessoas múltiplas, né, com deficiência múltipla no Brasil, seja ela qual deficiência for, se for mais de uma deficiência, eu sou representante nacional dessas pessoas, porque eu vi uma necessidade da gente ser representados na sociedade como cientista social. Seja bem-vindo, Lázaro. Esse é o meu amigo de escola, ele tá aqui, que lindo, muito obrigada. Então, assim, essa é a minha primeira live e eu vou falar para vocês como vocês podem passar por essas fases de depressão, angústia, ansiedade, tudo que eu passei. Eu tentei suicídio diversas vezes pela fibromialgia, eu não tenho vergonha de dizer, sabe, porque eu tive apoio da minha mãe, eu tive apoio de amigos na faculdade, sabe, que eu posso contar no dedo e falar, não desiste desses 7 anos de universidade que você vai conquistar e você vai ajudar outras pessoas. Então, eu cansei, gente, de tomar 18 medicamentos químicos por dia, viver dopada, sem fazer nada, engordando, por conta dos medicamentos químicos. Procurei um médico, né, o Dr. Leonardo, que ele me atende aqui no Rio de Janeiro, e que ele é médico de doenças autoimunes, porque o que acontece? O nosso baço, a pessoa com fibromialgia tem um baço comprometido, né? Porque falta minerais. O baço, ele é responsável por toda a nossa parte musculoesquelética, é o baço. Então, se o baço está com esse problema, a pessoa que tem fibromialgia vai ficar com os músculos doloridos, dando os hematomas e daí sucessivamente. E muitos médicos tratam isso só com medicamentos psiquiátricos, que não é errado, mas tem que ter uma terapia integrativa. Vamos chamar a Su, que ela está aqui pedindo o convite. Eu estou enviando para ela que ela está atrasada, mas se ela aparecer, ela vai aparecer. Senão, eu vou encerrar e vou falar os direitos que as pessoas com deficiência e fibromialgia, que já é pessoa com deficiência, tem. Aqui no Rio de Janeiro, é uma lei aprovada. As pessoas com deficiência e fibromialgia estão lutando para ter os seus direitos garantidos, que é a carteirinha da pessoa com fibromialgia, certo? Para caracterizar uma deficiência e ter prioridade a filas, né? Já é lei para ter a fitinha roxa que simboliza a fibromialgia em todos os estabelecimentos, escolas como prioridade, mas ainda não saiu do papel, então eu estou pressionando o prefeito, né, gente? Estou pressionando o prefeito e a Alerj e vamos resolver isso, né? Cientista social tem que se mexer. E nós como sociedade também. Lázaro, eu também te amo. Tenho muito orgulho do Lázaro. Lázaro do curso é Geografia, futuro geógrafo. Então ela ainda não pode participar, um dia ela participa, né? Quem sabe, eu não gosto de atraso. Desculpa, viu, Su? Eu sou muito pontual, tenho só 30 anos, mas sou chata. Lázaro, o que diz? Pode comentar, Lázaro, na live se quiser. Então, o que é isso, gente? Eu vou falar pra vocês. A Su entrou. Que bom. Ai, graças a Deus. Meu Deus, não ia, onde que eu tô? Oi, Anjo. Aqui é a Ana Sara. Você conseguiu. Sim, eu consegui você e eu. Você não acha que a sua câmera tá virada pra trás? Não tô aparecendo. Oh, meu Deus. Eu vou encerrar e te... apareceu. Olha você aí, que linda. Tô te vendo. Calma aí. Ai, Ana. Calma, vai aparecer. Apareceu ela.
Apareceu, viu? Não. Ah, tô te vendo. Ai, calma, gente. Ai, é difícil. Ai, meu Deus. Ai, que lindo! É diferente esses filtros, né? Muito chique, gente. É, Temos 5 então, pessoas Ana, aqui. então é assim, é que é difícil, né? Eu sou casada e meu marido, ele gosta de, né, falar, de dar ideias, e aí eu fico um pouquinho meio assim, eu não gosto, tá? Ao vivo ainda, né? Mas então, eu falo Ayurveda na vida real, é isso. Só que esse vídeo, ele não fica, assim, a sua cabeça Melhorou, né? posta e tal, e eu Tá também. linda. Tá uma princesa. Ai, agradecida. Deus te ouça, Shiva ouça você. Eu acho que tá bom assim, né? Para a gente começar, é, deixar as pessoas virem, não é? Porque eu nunca fiz live com ninguém, também eu nunca fiz, então eu sou virgem de fazer live com convidados, né? Eu não sei quem são as pessoas que estão aqui. Eu já avisei Aqui, um aqui tem o Lázaro amigo. Ah, Santos. Bem-vindo, Lázaro. Tem a Ana, minha mãe. Tem o Silvio. tem o Silvio, meu marido, Sivaldo. Bom, isso. enfim, Ele tá bom, é aqui, assim, é, você sabe que assim, as pessoas vêm e vão, né? Adriana. É. Não é 90% que fica ouvindo, né? Uma gaguinha falando com uma terapeuta, duas, né? É raro. Mas enfim, a gente faz e aí a gente salva no seu Instagram e no meu Instagram. Isso. Então, antes, tá? Eu fiz só algumas coisinhas, porque senão ó, né? Você sabe. Quero que você seja bem-vinda, né? Porque alguém, né, me achou no meio do Instagram, tem milhões de pessoas, milhões. Então, eu Verdade. não acredito em coincidência, não, não acredito. E foi bem no momento que eu estava muito ruim, que eu tive, né, crise severa de fibromialgia. Até meu braço tá roxo. Que os enfermeiros de hoje em dia não sabem achar a veia. Eu sei como é Era, isso. Essa semana eu vou postar né? uma foto que o meu braço todo roxo. Eu fui fazer o exame de rotina e a moça tirou sangue do músculo. Ai, que medo! Ai, então você não foi fazer exame. Pois Ela é. era o serial killer, né? Então, Bom, então, assim, o Ayurveda, como então, ele pode te ajudar e como ele está te ajudando na fibromialgia? Conta pra nós. antes, tá? Eu já quero deixar gravado aqui que como eu faço publicidade, eu estou fazendo curso de marketing, isso, aquilo, porque senão a gente não estaria aqui juntos, eu acredito, né? Juntas, né? Porque isso, assim, quem está quem vibra naquela energia, a gente consegue conhecer pessoas que também sofrem disso ou pessoas que querem aprender e querem aprender a conviver com uma pessoa assim. Não é fácil, Verdade. Não. porque você sabe, Reverendo, eu boa noite. não é sempre, não foi sempre tão forte, entendeu? Então, a gente vai falar isso. Você fala como que você vive com ela, quem pensa é alguém, tá? Um É, parece, espírito. parece até que tem um espírito encostado. E não é só ela, hein? Eu não vivo só com a fibromialgia, eu tenho outras.
coisas que juntem. Então, enfim. Daí antes eu quero agradecer a presença de todos e quero falar que quem viu aquele meu programa de desintoxicação ayurvédica que vai começar quarta-feira que vem. Então eu vou fazer junto. Então vocês vão ver, vai ser como um reality show, entendeu? Vocês vão ver durante 30 dias como que vai ser. Não é só a questão de você eliminar físico, né? As toxinas. Eu vou trabalhar com as eliminações de todos os nossos corpos, né? O corpo mental, o espiritual, o emocional, psicológico, e tem um corpo sutil, que é o eletromagnético, que isso eu nem discuto, viu, Ana? Quem quer discutir, vai discutir com outra pessoa. Tá bom? Então, as inscrições eu vou deixar até dia 5 só. E só são 5 vagas. Senão eu não vou conseguir, sabe assim, conviver com essas 5 pessoas. Eu não vou conseguir. Aí eu vou estar vendendo algo fake, que tem um monte de gente que vende. Entendeu? A Ayurveda como sendo emagrecimento. Fazer dieta de doce. Ai, gente, já encheu o saco. Doce, isso aqui, não é? O Ayurveda é muito mais do que você saber qual é a sua constituição, né? Não é assim. Então, eu quis só falar isso, e também semana que vem eu terei novidades. Não vou contar agora nem para você, Ana. Tá bom. Eu quero passar o meu boletim médico. Parece que está internada aqui no Sírio-Libanês, né? Então, eu ainda estou de licença, eu ainda sinto dor. Então, a dor, ela fica mais fraca e de repente sobe, não é? E de repente fica mais fraca. Então, eu diminuí em 90% as atividades, né? Segunda-feira eu vou passar pelo meu neurocirurgião, como eu sou especialista em fibromialgia, eu tenho certeza que eu vou precisar de mais 15 dias de licença, que a fibro, ela vai passando essa fase muito difícil devagar, não é assim, entendeu? As pessoas acham, não é, Ana, que você foi no pronto-socorro, tomou um coquetel, já tá ótima, tá boa. Esse é o nosso... Já pode vir trabalhar, né? Como se fosse uma gripe, né? Então, e aí, assim, eu só quero deixar também um registro, se alguma vez alguém que trabalha no Hospital do Servidor ou alguém que defende o servidor público, eu vou falar uma coisa. Quinta-feira eu fui. Vocês acreditam que a médica jovenzinha me deu dipirona? Nossa, e é sempre pirona, de pirona. Não tem, não. Só para você ver. Então, muitas pessoas que não têm acesso a ter um convênio sofrem muito igual a gente, mas deve sofrer, não sei. Então, eu sou uma dessas pessoas, né, que eu não tenho plano de saúde. E tratar com SUS, a fibromialgia já tem projeto de lei, tá? Uma lei municipal do Rio de Janeiro, e também tem uma lei federal, né, que agora está começando a entrar em vigor, que as pessoas com fibromialgia... Hoje, né? Isso que as pessoas com fibromialgia tenha um tratamento multidisciplinar. O que é isso? Psicólogo, psicopedagogo, terapeuta, profissionais de fisioterapia, uma equipe, acupuntura, profissionais holísticos, tudo numa equipe para auxiliar um grupo específico da população
com fibromialgia que é atendido pelo SUS. E também o SUS oferece, né, medicamentos, um deles é o pregabalina e o clorazepam e outros medicamentos privados, né, que para 50% na neurociência a gente fala que para 50% da população, né, que sofre com fibromialgia, que são as dores crônicas e outros distúrbios que ela causa pelo corpo, né, ela não é só dor, é várias outras coisas, né, a dificuldade no intestino cognitivo, né, as manchas roxas pelo corpo, o cansaço, fadiga crônica, o sono irreparador, ou irregular, você dorme e sempre está cansado. É algo assim, uma caixinha de surpresa. Eu digo que eu sou uma caixinha de surpresa. A cada hora é uma emoção diferente, alguma montanha-russa. Fibromialgia é assim. Às vezes as pessoas falavam assim para mim, Ana, Ingrid, bem-vinda. Aí às vezes as pessoas falavam assim, Ana, você não firma nenhum tipo de compromisso. Eu falei assim, não, gente, eu vou lá e faço. Porque daí as pessoas ficam com raiva, entendeu? Isso. Assim, elas não conseguem entender. Não é porque eu não quero ir, eu não consigo quando eu fico assim. Mas não é não é 365 dias que eu fico assim. Senão eu iria preferir, vocês vão levar um choque, deixar de viver. Verdade, e eu já passei por essa fase. Eu passei a fase da morfina, eu tomava muita morfina, né? Eu tinha, né, o plano de saúde, eu conseguia trabalhar, né? Então eu tinha plano de saúde, então eu tive que me encostar, né, quando eu trabalhava, ali em 2008, pelas crises de fibromialgia. E aí eu falei, gente, isso tá piorando, eu tenho que ter um tratamento além dos remédios químicos, um outro tratamento que me ajude em conjunto, né? Eu preciso desse conjunto. Aí hoje eu faço uso do canabidiol, que me ajuda muito. Para 50%, para 50% funciona, para outros não. Cada um é um organismo diferente, mas de um custo nada tentar, porque não tem nada a perder. Aqui tem uma moça falando, ó, que ela teve Covid. Não vejo nada disso, gente. Ai, aqui, internet ruim, vou ter que sair. Sucesso, minha amiga. Ai, a minha tia Isis, seja bem-vinda. Daiana, você tem fibromialgia? A Suel não deixa você falar. Você sabe quem é essa pessoa, né? É meu marido, que está sentado na sala. Não tem o que fazer, né? Um comentário construtivo. Então, bem legal. Olha, o que acontece? Uma moça perguntou aqui pra gente e falou assim, ó. Hoje eu fui salva pelo servidor. Que foi a minha tia. Ela ficou entubada, ela teve Covid-19 e está super jovem, ó, 71 anos. Sim. E tem 10 doenças crônicas. Como que nós podemos ajudar ela nisso? Então, ela é da minha família, né? É a minha tia Isis, que eu adoro muito. Então, ela, assim, Ana, oraçãozinho. Gente, vocês fazendo oraçãozinho, urtem, o nosso engajamento vai lá em cima, tá bom? Ó, a chavequeira. Então, ela é assim, Ana, ela é uma pessoa diferenciada. Nossa, mas como? É diferenciada, não é, tia Isis? Ela tem, eu acho que se existir reencarnação, ela não vai mais reencarnar, vai ficar lá com uns anjos, não sei por quê. E ela tem uma força de vida. Olha, me arrepio até. Ela quer viver. Que lindo. Então, isso, segundo o Ayurveda, entendeu? É o foco. Entendeu? A pessoa precisa se fortalecer. Eu não vou falar de religião, senão as pessoas vão falar, o Ayurveda e ele é hindu. Não, não é. Tá? O Ayurveda não é religião. Quer dizer, a ciência da vida. É medicina tradicional indiana. Simples, que existe há 5.000 anos só. Então, veja, né? Então, ela, Ana, conseguiu
sobreviver também não foi pelo servidor só. Eu, né, assim, tá, lógico que quem atendeu ela foram pessoas capacitadas e quem me atendeu não foi. Então, né, eu não tive essa sorte. É, é, ela, então, ela tem um monte de doenças crônicas, fibromialgia, mas está sempre sorrindo, sempre sorrindo. Ela tem a religião, não é, Thaíses? Faz a oração, reza o terço. Então, isso está dentro, né, das práticas integrativas que o SUS oferece também aqui em São Paulo, entendeu? O Ayurveda. Ninguém sabe, ó. Ninguém sabe. Ó, pra você ver. Então, assim como, né, profissional do Ayurveda, de educação física, e também eu convivo com minha tia Isis, eu sempre convivi, então ela nunca reclamou. Então ela é uma pessoa diferenciada, que se, sabe assim, que 99% é, não é assim. Então não dá para a gente fazer comparação, né? A Ana, você está sem áudio. Desculpa, eu acredito muito nas energias, né? Então, assim, nosso corpo é 100% energético e dá pra ver isso cientificamente, né? Então, não é nada místico. Então, sua tia tem um pensamento muito positivo. Com certeza, ela sofre com as dores da fibromialgia, mas de uma maneira muito mais leve, muito mais ampla, porque ela sabe o objetivo dela. Eu lido com a fibromialgia de duas formas. Eu identifiquei dois sentimentos, que é a raiva, né? Então, quando eu estou com muita dor, aí eu dá uma raiva e eu começo a fazer as coisas na força do ódio, e isso me dá força para conseguir fazer curso, faculdade, só na força da raiva, porque a dor 24 horas e outros transtornos de cognição, não consigo entender. Às vezes eu estou no mundo de Bob e eu tenho que focar, fazer exercícios de concentração para que eu possa focar, ajudar a minha vida e outras pessoas. Então, assim, é muita força de vontade. O Ayurveda vai ajudar você muito. Né? É isso. Eu só estou aqui hoje, viva, por causa do Ayurveda. Senão eu não iria estar aqui. Eu estou falando seríssimo isso. E eu falo, porque eu não sou falsa. Que eu acho que quem trabalha nesse ramo precisa se colocar. Que não é fácil, que é difícil, que a gente sofre, que eu não sou essas terapeutas Ayurveda, tudo riquinha, não tenho nada contra, que não sofre, não sei o que, não. Eu sou real, né? Olha, real, então, né? Uma moça perguntou assim pra gente: o problema não é o convênio, e sim os profissionais de saúde, que não têm interesse, realmente, não tem interesse, não aprende, só se forma, nem sabe o que é fibromialgia, e trata a gente só com dipirona, né? Isso. Moro em Recife. Moro em Recife. Conseguir uma vaga no SUS pela misericórdia, isso é difícil, né? Conseguir uma vaga no SUS. Então, assim, ela já tem a carteirinha, ó, alguém que falou que já tem a carteirinha de fibromialgia. Felipe, seja bem-vindo. Eu tô acenando para as pessoas e agradecendo eles por estarem aqui. O amor israelense entrou aqui, bem-vindo. Então, o Felipe ele é meu amigo do marketing, a Isabela é minha irmã, que vai fazer aniversário amanhã. Parabéns! Que velha que eu tô ficando, nem falo nada. Mais experiência. Então, nós viemos nessa terra com essas condições de saúde que atinge pouquíssimo, entre aspas, da população, só 60%, né? 6% da população mundial sofre com fibromialgia, então ainda é uma parcela pequena que acredito que vai aumentar, né?
Então, o meu É. trabalho hoje é auxiliar as pessoas com fibromialgia, eu também tenho deficiência visual, então representar essas pessoas com deficiência múltipla no Brasil, redigindo projetos de lei, que eu já estou terminando um projeto de lei para educação inclusiva. Então, é esse um nosso trabalho, né? Eu vi uma falta na necessidade nas clínicas que eu ia, porque os médicos só me Sei. davam medicamentos controlados, eu ficava dopada, então eu não estudava Sim. direito, eu tive que trancar a faculdade. Então, assim, eu falei, gente, eu tenho que ter uma qualidade de vida melhor. Se pelo menos, Sim. se não tem doença, se essa doença não tem cura, pelo menos que tenha uma melhora, um alívio, é o mínimo que nós precisamos. Que foi que a Lady Gaga, né? Que as pessoas devem estar falando, nossa, a Suelza está postando a música da Lady Gaga. Eu choro. Por quê? Porque é um som que está me representando. E fora isso, que ela tem fibromialgia, ela cancela show. Então as pessoas acham que ela é o quê? Doida? Para Então, cancelar show, ela não consegue se mexer, entendeu? E ela ajuda, sim, as pessoas que têm fibromialgia, né? Só pelo fato dela vir, né, e falar do jeito que ela fica. Aí eu acho que algumas pessoas vão começar a ver que é real, não é? Uhum. Eu acho que as Agora, pessoas só me entendem. Uhum. Fala, meu amor. não, antes que eu me perca, que você falou que esses dias, né, que a minha fisioterapeuta, Sandra, se estiver assistindo, vai assistir. Eu estou viva hoje graças a ela, né, e Os ativa. fisioterapeutas são uns anjos pra gente. É Então, e ela ajudando. está comigo há 7 anos. Ela trabalha com medicina chinesa, me enfia a agulha no corpo inteiro, enfim. Então, você falou sobre a raiva. Então, a raiva no Ayurveda, então ela é um dos é dá umas emoções mais prejudiciais para os nossos órgãos e 100%. para o nosso corpo e vai inflamar, vai deixar a gente com mais raiva, com dor. Lógico, eu não estou aqui dizendo, Ana, todo dia eu consigo. Shanti, ficar meditando, não tendo raiva, é dificílimo, não é? Você, quando você se sente, entendeu? Entendeu? Inválido, e as pessoas não acreditam. Você não consegue se mexer, colocar roupa, tomar banho. É horrível. É horrível. Então, a raiva, como o Ayurveda vai trabalhar a raiva, né? Com exercícios de respiração, relaxamento, você fazer exercício físico, não na fase que você não consegue nem se mexer, né? E também vai trabalhar aquela parte de tentar entender o porquê que você sente isso. Uhum. E o mais difícil, a aceitação. São muito Aí complicados. eu quero ouvir de você. Eu não vou ser falsa aqui, tá? Eu fiz uma cirurgia na coluna cervical com 35 anos. Um monte de gente falou, para que ela vai fazer? Como se fossem neurocirurgiões. Pessoas da família, né? Para que vai fazer cirurgia? Eu não... Eu tô sem agenda, né? Não tenho o que fazer. Vou fazer uma cirurgia na coluna cervical. Não é assim, tá? Então, 7 anos. Hoje eu fiz, né? Dia 18, 42 anos. Eu achei que eu já estava uma aceitação da cirurgia
dia que eu fui readaptada, então eu sou 50% inválida para professora de educação física. Eu nunca mais vou poder dar aula. Ponto. Enfim, é isso, né? E da fibromialgia, de sentir dor. Mas quando veio 4 dias antes do meu aniversário, dia 14, sabe quantas vezes eu fui no pronto-socorro esse mês de fevereiro? 3. Nossa, muito Você tempo. acha, a gente, que alguém jovem vai querer ir no pronto-socorro? Não. Queria estar viajando, estar trabalhando, fui no pronto-socorro. Ó, pra você ver. Tem alguém, Daí eu gente, vi que eu não aceitei ela ainda. Não. Eu sinto raiva é algo muito ainda. difícil de aceitar, né? Muito difícil, mas nós temos que. Eu quando eu tenho raiva, eu direciono essa raiva para algo positivo. Eu vou estudar, eu vou ler mais, eu vou tentar ajudar uma outra pessoa que também tem fibromialgia, criando um grupo de WhatsApp aqui no Rio de Janeiro, movimentando, né, com outros grupos de fibromialgia, né? Porque é de suma importância isso ter uma representatividade na nossa legislação brasileira, na nossa política educacional, porque Isso. se antes considerava que a fibromialgia era emocional ou por um trauma emocional, não é só por isso. O Não é? cérebro ele já vem com uma forma diferenciada de uma outra pessoa que não tem fibromialgia. Tem partes do cérebro que é mielina, né, do fibromialgico, que não funciona como deveria funcionar. Não faz ligações com os neurônios, que é responsável pela cognição, para Neurotransmissores, aprender, né? Então, o cérebro do fibromialgico é diferente, já tem estudos que apontam essas informações, estudos científicos. Então, assim, hoje nós temos que tentar viver com isso da melhor maneira possível, cada dia diferente, né? E ajudar outras pessoas com as práticas integrativas de saúde. Eu utilizo o canabidiol THC. Bem-vinda, Grazi, bem-vinda. Então, eu utilizo o canabidiol e ele me ajuda muito, mas para outras pessoas não vai ajudar. Então, cada pessoa é diferente. Então, o tratamento para cada pessoa com fibromialgia é diferente, porque somos seres únicos, individualizados, cada um teve sua experiência social, sua biologia não vai se adaptar com aquele remédio. Não é porque cada um veio com a sua constituição original que o Ayurveda trabalha, que é a sua constituição psicofísica, que é a sua essência. Vai ser sempre. Você vai ter aquela essência sempre. Só que aí, ao longo da vida, a gente vai se desequilibrando, entendeu? A fibromialgia, nem os cientistas ainda sabem se a gente nasce com ela. Olha que interessante. É que com o tempo da vida, né, o cérebro vai mudando. Então, alguma experiência emocional, com certeza, pode ligar, né, na infância, a fibromialgia, né? E a pessoa desenvolver com o tempo. Aí com ela vem uma parte do TDAH, porque tem pessoas, como no meu caso, porque eu tenho a fibromialgia, né? O que acontece? Eu esqueço muitas coisas, eu não lembro das coisas, eu tenho que fazer sempre anotações, então tem sempre exercícios mentais que me dá um reforço positivo. Então isso ajuda muito. Para quem tem fibromialgia, isso ajuda muito. Exercícios cognitivos, exercícios mentais, além dos exercícios físicos, porque o nosso cérebro ele é como se fosse um músculo. Ele tem que ser exercitado para ficar fortezinho e tentar entender melhor, né? A alimentação é de suma importância também. Sim, e também fazer sessão de... Com exceção de... fiquei gago. Quer dizer, eu sou um pouquinho gaguinha. Fazer sessão de psicologia, né? Isso. Um psicólogo, que é muito importante, um terapeuta holístico também é muito importante. Isso, né? Ayurveda, que agora Temos a eu Grazi estou, aqui, que é psicóloga, bem-vinda, Grazi.
ela é psicóloga, Nossa, vai se formar nossa, agora. olha, eu não vejo quem as pessoas entram, meu Deus, eu não sei ver Deve ser isso. porque eu que convidei você, docinho, aí deve ser por isso que você não vê. Mas aí depois que vai ficar salvo, você vai ver tudo na íntegra, entendeu? Ah, Mas é eu queria saber quem entra para eu dar um. Bom, enfim. bom. Então, Ana, então, assim, eu acredito que como eu não vou poder exercer a minha função de educação física, né? Na escola, eu recebi essa missão que eu fiz, né? Pós-graduação em Ayurveda. Então, até então, eu tinha perdido o sentido de viver. Qual é o sentido de viver? É você fazer algo que você estudou, que você, né, você quer ajudar o outro, você quer trabalhar, enfim. E eu fui bom. Foi um negócio dificílimo para mim. Então eu falo sempre, o Ayurveda, ele me salvou, né? Que se não fosse a Ayurveda, eu não sei o que iria ser. Então, então o Ayurveda, eu falo desse jeito, por quê? Porque tem diversas terapias que nós podemos fazer sozinhas, tá? Que assim, eu já vou falar aqui. Tá? O Ayurveda hoje no Brasil, ele é 100% elitizado. Só rico faz. Sabe quanto que as pessoas compram uma consulta? R$ 600, 500. Tem como. Então, deixa essas pessoas, uns ricos, e eu, entendeu? Eu assumi um compromisso de democratizar o Ayurveda, de levar a Ayurveda para qualquer um conseguir ter acesso, né? Ter acesso, não ser assim, né? Que é uma, assim, são atividades, é tão simples, as pessoas querem, bom, enfim, deixa lá eles, os ricos, e eu aqui, que eu não sou rica, tal, ainda, né? Vamos ver, né, Ana? Então, assim, você tá sem áudio. Por isso que existe projeto de Ah, lei, né, para tá. auxiliar. Então, assim, Isso. a professora aqui está falando com a gente e ela falou Não. assim: eu tenho essa doença também. Então, ela, Ah, ela ela entrou. que Seja o bem-vinda. problema do tem essa doença, enfim. Então é isso, ela também tem essa doença, acredito que ela passa pelas coisas piores que nós passamos, pelo Ah, ela sente capacitismo, pelo muita dor, né? capacitismo, a pessoa fala assim, nossa, hoje você tava bem ontem, hoje você já tá chorando, dá com dor, você é Ah, bipolar, você tem o quê? Qual é o seu problema? Então são essas frases capacitistas que eu quero tentar combater nessa live. também. E também eu vou falar uma frase que me deixou muito em choque. Não sei se alguém vai se machucar, mas eu vou falar dois acontecimentos. É, um é assim, é o seguinte, eu vou fazer um resumo, né? Que no final do ano eu fui passar o ano novo na chácara de um tio, tal, e lá tem uma escada, tal, e, sabe assim? Caracol. Então, você vê, né? Tava escuro, eu não vi como eu engordei nesses 7 anos, porque eu nunca fui gorda, que ser gorda não é saudável, não. E eu não sou gordofóbica, não. Isso é ciência, tá bom? É que às vezes a pessoa, ela é gordofóbica. Não, não sou. Aí você acredita, Ana, que você sabe, a gente tem os movimentos quando a gente sente, fica com dor, assim, né? Mais devagar.
Eu não vi o último degrau da escada. Eu caí, quase que eu bati a cabeça. Eu coloquei o braço assim à sorte. Aí você sabe que uma tia Obrigada. minha, tá? Vou falar aqui, duas, tá? A Lindinha e a Bianca. Vou falar. O Instagram é meu, não é? Disseram assim, uma que sempre foi gorda, falou: se você não tivesse gorda, você não teria caído. Ah, olha Mas que a absurdo. Mas Não, a olha que fibromialgia, absurdo. infelizmente, né, a fibromialgia, ela enfraquece nossos músculos e do nada a nossa perna para de funcionar. No meu Isso. caso, o corpo todo para de funcionar. Então tem que, por exemplo, pegar um Uber, assim, pegar um carro de aplicativo para poder chegar em casa porque a perna parou, o corpo não quer andar. É como se o corpo Isso. tivesse acabado a bateria e no outro dia eu tô cheio de Isso. bateria e quero fazer tudo ao mesmo tempo. Tem Isso. os extremos, né? Tem os extremos. Sim. Então, o canabidiol me ajudou muito nesses extremos. Hoje eu tô, assim, 80% bem, só em precisar de não ir pro pronto-socorro o tempo todo, Ai, né? é Todo mês, horrível. morfina é muito ruim, o efeito, né, da morfina é muito complicado para quem tem fibromialgia. Então, assim, acho que não há vida para ninguém, né? Então, hoje, vocês que estão aqui na live, lute pelos seus direitos, pelos seus objetivos. Nós, pessoas com fibromialgia, já somos pessoas com deficiência por legislação. Temos todos os nossos direitos garantidos, como passagem gratuita no seu estado, né? As pessoas aqui podem correr atrás do seu benefício para Muito, pagar né? passagem. E eles não fizeram ainda. Eu vi hoje que tem um projeto de lei, tal, em tramitação para legalizar, assim, para fazer uma legislação de quem tem fibromialgia tem deficiência. Ponto. Eu falo assim porque eu fico com raiva, entendeu? Que não é visível. Eu não sou assim sempre, entendeu? E eu sou forrozeira. Eu danço forró, só que quando vem essa fase severa, não vai passar em 5 dias, gente linda, pelo amor de Deus. É charlatão, entendeu? Que vende. E o Ayurveda não vai curar, não. É charlatão. Que é o quê? Doença que já se instalou. Então, o Ayurveda, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Que se chama, tem oleação. Você faz com óleo de gergelim morno, você faz em você uma massagem, vai passando óleo no corpo inteiro, enfim. Né? Existe a forma de fazer. E então o óleo, tá? Ele vai, é, ele vai, ó, ele vai conseguir penetrar nos nossos 7 tecidos e vai eliminar toxinas que a fibromialgia produz. E ele vai fazer um efeito relaxante, que a gente precisa de exercícios, de atividades que relaxem. A gente precisa viver num lugar zen, mas não, não existe, não é? Então, não existe. Verdade. Então, temos Então, aí que sempre ter um gatilho positivo para quando tiver alguma crise na rua ou em casa, para poder sair daquele estado emocional de sofrimento, que é a crise da fibromialgia, super importante. Além de eu meditar e tudo, né? Veja bem, eu sou formada, eu sou terapeuta em Ayurveda, e eu escrevi esses dias, gente, eu não sou semideusa, eu não sou.
eu não atingi a iluminação. E não vou atingir, mas eu também não quero reencarnar. Tô fora. Então é assim, Ana. Eu, né, eu quero falar para você que eu amanhã, para você e quem está assistindo, então amanhã eu vou ter uma consulta urgente no meu psiquiatra, que a gente já conversou, que é o doutor Donizete. Ele é maravilhoso. Assim, você falar, não estou bem, ele vem e ó, entendeu? Te auxilia, te coloca, é assim, entendeu? Então eu vou conversar com ele novamente sobre o canabidiol. E segunda com o meu neurocirurgião, que você sabe que eles precisam fazer junto. Não dá para o meu psiquiatra achar ruim né? E o meu neuro não achar ótima. E eu sou professora de educação física. Eu Olha, sempre fiz fizeram uma exercício pergunta, físico, gente. fizeram uma pergunta Sempre. pra gente. Isso, exercício físico é muito importante. Fizeram essa pergunta pra gente, ó. Ana, faço hidroterapia e pilates, a sua opinião nos ajuda, né? Obrigada, viu, Dri, Adri. E realmente a hidroterapia ajuda muito porque Sem água, é de ela é assim. baixo impacto, então não dói tanto o corpo, porque é de baixo impacto. O Pilates é de suma importância. Eu me encontrei no Pilates, né? Nem sempre eu tô legal para fazer Pilates, mas dá para fazer uma fisioterapia leve e é de suma importância para a nossa reabilitação, né? Sim, o yoga também ele é muito bom. Muito bom. Tá? O yoga verdadeiro, não esse que as pessoas ficam O fazendo Hatha asanas que coloca a cabeça lá atrás. Não, gente. Vocês sabem qual é a finalidade do yoga? É você conseguir ficar na mesma posição para você fazer meditação. Isso é o yoga. O resto é tudo charlatão. Eu tô assim agora, falo assim, tá? E eu, como professora de educação física, olha lá, gente, eu sempre fiz exercício físico. Vejam que eu nasci com defeito de fábrica. Eu falo brincando, nasci, mas eu não sabia, não é? A gente não sabe, né? E eu tenho degeneração bem mais avançada do que as pessoas que são normais, tá? Então eu era corredora. Eu fiz um post esses dias, eu chorei tanto que eu era corredora, eu já corri 21 quilômetros, eu corria todo dia 10 quilômetros, dava as aulas, então foi uma sobrecarga durante anos e não existe exame que fala, você tem uma degeneração, você nasceu, não tem, não existe. Aí eu sempre fiz exame, tal. E aí foi o que aconteceu, né? Tive que fazer uma cirurgia, senão eu ia ficar de cadeira de rodas, tá? Então hoje, com e aí, 42 claro, anos, ajudou, né? Sim, aí as pessoas ignorantes, que eu falo bem assim, você fez a cirurgia, não melhorou nada, gente. A cirurgia eu fiz para não ficar de cadeira de rodas. Não existe cirurgia para dor crônica de fibromialgia e aquela outra, que é miofascial, que são das fáscias musculares. Então, tem dois aí. Não existe cura. Não existe, tá? Por isso então, que tem que melhora e excelentes tratamentos, e por isso que a aromaterapia, outras práticas integrativas da terapia chinesa nos ajuda muito, né? E tentar viver uma vida sem estresse, isso não é fácil,
né? Mas não é impossível. É como se fosse uma reformulação mental. A pessoa com fibromialgia, ela se reformula numa sociedade completamente, entre aspas, inacessível a ela, a realidade dela, porque muitas pessoas ainda não sabem o que é a síndrome, né? E como ajudar uma pessoa com fibromialgia. Então, eu vi essa necessidade de expor minha vida na internet, algo que eu não queria fazer, mas expor para ajudar outras pessoas, né? E impulsionar. Então, impulsionar as leis que eu estou redigindo para que as pessoas com fibromialgia tenham um tratamento digno, porque é muito sofrimento. Às vezes a pessoa está sorrindo, como eu, quando eu tô com muita dor, né? Hoje eu tô com muito sono, então assim, com a cabeça muito cansada. Então, quando eu tô com muita dor, eu passo maquiagem, eu me enviro, eu coloco salto alto. Aí, por exemplo, eu não consigo levantar. Salto alto? Aí, eu coloco salto alto na cama e fico de salto alto toda maquiada. Porque para levantar minha autoestima, minha moral, porque imagina, eu quero sair e a dor tá me impedindo, ou algo que aconteceu tá me impedindo. Então eu tenho que manter minha energia. Salto. Olha lá, eu já tô te dando assim orientações, né, de professora de educação física. Não precisa o salto. Você pode sair, né? Por quê? Porque o salto, ele vai sobrecarregar toda a sua coluna. Nossa, tá? Mas eu deito e coloco o sapato, porque eu coloco o sapato e eu fico de salto alto. E depois eu tiro e eu fico bem, sabe? Pra elevar minha energia. Porque, né, como a pessoa às vezes tá com crise da fibromialgia, não consegue sair de casa. Só que eu senti emocionalmente no meu subconsciente que eu saí, mas só que não, eu tava em casa. Entende? Então são gatilhos que eu faço emocionalmente que pode ajudar outras pessoas aqui que têm a fibromialgia para você não ficar com depressão, né? Porque mas é muito difícil, a gente não tem esse controle. Você sabe por quê? Eu também sou especialista em depressão, em ansiedade e em suicídio, que é um assunto muito que tem que ser dito. Tem que ser dito, sim, é muito sério, tá? É seríssimo. Então, a depressão, um problema psiquiátrico, já foi comprovado que ele é genético, entendeu? E comprovada. Toda linhagem do meu pai, todos têm problemas psiquiátricos gravíssimos. Da minha mãe também, mas elas não aceitam. Mas tudo tem. Entendeu? Existe a pessoa que aceita igual eu e vem e fala, eu sou terapeuta em Ayurveda, mas eu amo medicação. Sim, aí, gente, não dá. Não dá, entendeu? Então é uma junção. Você vai juntar uma medicina de 5.000 anos com a medicina que surgiu lá na Índia, que hoje ela está mais moderna, só que o Ayurveda, ele é do século XXI, entendeu? Ele é bem real, assim, então existe, né, tal isso. E a fibromialgia, para as pessoas que também, né, acham que é só a gente sentir dor, inflamar, não, ela é um conjunto. Por exemplo, eu aqui, você me pergunta, você está sentindo dor, Suel? Tô morrendo de dor. Aqui. Sim, na minha gente, eu vou responder uma pergunta aqui. Sim, a live... Eu tô com muita dor. Então, eu também. Então, assim, eu tô bem cansada hoje, sem dor. Então, licença, aí estão perguntando assim pra gente, olha, fizeram uma pergunta, a live vai ficar salva e a gente já tá encerrando, viu? O que acontece? Agradeço primeiro a Deus, a conhecer vocês, foi um grande aprendizado. Então, lute pelos seus direitos, gente que tem fibromialgia, doenças crônicas. Se precisar de mim, nos meus serviços, eu tô aqui. Se precisar da sua, ela tá aqui com a Ayurveda, né? Para que a gente possa trocar esse aprendizado e ajudar vocês da melhor maneira possível. Viu? A minha próxima live vai ser com um fisioterapeuta, né? As vagas para o meu curso de aromaterapia também estão abertas. Então, tá na linha
link da bio aqui. Então, gente, não desiste dos seus objetivos de nenhuma maneira, dos seus direitos. Vocês são muito especiais. Já deu tudo certo, não é porque a gente, entre aspas, eu coloco entre aspas, tá? Mas não é entre aspas. E a gente sofre com a fibromialgia diariamente, nós temos que ajudar uns aos outros, né? E porque as pessoas acham que não é porque hoje eu tô toda maquiada e bonita que eu não tô com algum problema, com um problema cognitivo, com dor, ou triste, ou chateada, porque eu não quero transparecer. Então, eu acho que eu coloco sempre uma máscara para as pessoas não me julgarem na rua. Poxa, ontem ela tava andando toda torta, toda capenga, hoje ela tá de salto alto, gente. O que aconteceu? Mas eu hoje eu já não... Não ligo mais. Deixa eu né? Porque a só pessoa não passa por isso, gente, sabe? Da gente encerrar que você não falou. Você, por exemplo, em um ano, você em vários momentos severos da físio, ou você já chegou num que só você tem uma vez ao ano, 2 vezes, assim, por exemplo, já cheguei antes de diminuir muito. Tá. Olha, demorou um ano para eu ir para o posto de saúde para emergência. Um ano. Então, isso que delícia, né? é um recorde muito grande, porque eu ia de 15 em 15 dias. Então, Sim. de um em um ano, eu fui ver a minha médica num ano. Eu fui no pronto-socorro em um ano. Então, assim, eu ia todo, assim, de 15 em 15 dias, de 7 em 7 dias eu tava no pronto-socorro. Agora, com tratamento com canabidiol, não. Eu não tô indo pro pronto-socorro, não tô indo ser furada, sabe? Eu tenho uma qualidade de vida muito melhor do que eu tinha antes, né? Mas parabéns. É só o canabidiol? Não é só, né? Então, eu uso só o canabidiol, né? E de 3 em 3 dias que eu estou fazendo o tratamento para remissão dos medicamentos químicos, né? Porque eu tomava muito remédio. Então, eu estou fazendo com acompanhamento médico, óbvio, né? Que ele é um médico autoimune. Então, ele juntamente comigo, está diminuindo aos poucos as doses, né? E o canabidiol me dá essa sensação anestésica. Seja bem-vinda, Adriana. Me dá essa sensação anestésica que me ajuda muito na concentração. Mas isso não funciona para todos. E eu não estou vendendo ilusão, porque eu não estou ganhando nada para isso. Né? Eu estou falando a minha experiência, né? Minha experiência. Real, né? E eu gostei muito de conversar com você hoje, foi muito bom, né? Hoje agora nós estamos com 5 pessoas aqui assistindo, 4 pessoas assistindo a gente, que as pessoas já estão achando que tá tarde. Um abraço. Mas vai ficar salvo. Mas assim, Ana, deixa eu te perguntar. Mas você levou alguns anos para chegar assim, que eu também estou assim. Entendeu? Ano passado eu tive 2 vezes só, mas esse ano foi muito ruim, assim, né? E só que antes era assim, de 15 em 15 dias. Então, como eu sou servidora, eu sou concursada, não me mandaram embora. Então, eu tenho essa sorte, porque se eu não fosse concursada, ó, ninguém tá nem aí, não é? Ninguém tá nem aí. Então a gente precisa se unir, sim, que agora a gente se conheceu virtualmente, né? Eu gostei de você, adorei a sua força, a sua energia, né? Que não é fácil. E aí a gente vai conversando sobre essa questão da legislação que saiu hoje para a gente fazer um abaixo assinado para aprovarem esse projeto de lei de que tem das pessoas com fibromialgia são deficientes. Não é? Eu não tô assim. Ela tá. Não, deficiente, eu tô falando, eu vou falar de uma forma mais fácil. Que essas pessoas vivem com limitação
física, mental, enfim, é isso, né? Uhum. Muito obrigada, viu, Su, pela oportunidade. É muito bom você estar aqui. Vamos encerrar o vídeo, deu 1h05. Aqui estão agradecendo muitas forças pra gente, tá mandando muitas forças, muitas vibrações positivas. Eu mando pra vocês também girassóis lindos e não desisto de vocês. Girassóis, ai, que linda. Eu sempre falo girassóis lindos, né? A meu logo é o girassol. Então não desiste do objetivo de vocês, já deu tudo certo. Boa noite a todos, obrigada a todos que assistiram, compartilharam, mandaram pensamentos positivos pra gente. E vamos se ajudar para que a fibromialgia seja conhecida, viu? Se precisar, eu tô aqui. Um beijo. Certo, Ana, viu? Agradecida aos participantes e quem vai assistir.